Olá, boa Oi, noite. tudo Tudo bem? bem? Tudo, e você? Ah, agora tá. Tá me Oi, ouvindo? Samara, tô ouvindo. Bem? Tudo Boa ótimo. noite. Boa noite. A Gabi também. Oi, Gabi. Sim, tudo Tudo bem? bom? Tudo Oi, bem, boa graças a noite. Deus. Quem mais tá aqui? A Flá, a Mara também. Enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu só abrir aqui, que eu acabei de chegar em casa, né? Que eu tô dando formação. Sim. Aí deixa eu só procurar aqui o nosso arquivo. Então já cheguei, já subi, já loguei o computador. Mas graças a Deus deu tudo certo. Cheguei no horário. Que bom. E esse trânsito de São Paulo também não ajuda, né? Ainda É, choveu. Ah, choveu, hein? Choveu, deu tudo certo. Acho que foi na terça, eu dei uma aula também à noite. Eu não consegui chegar no horário. A gente teve que começar a aula às 8h30, porque eu não conseguia chegar de tanto trânsito. Sim, quando Ai, chove é mais complicado, né? é. São Paulo já, né, tem a fama. Quando chove, então. Mas que bom. Bom ver vocês. Gostoso. Vocês conseguiram já se organizar em relação à semana passada? Eu queria te perguntar uma coisa, eu não consegui ver teu material da aula passada. Eu fui lá naquele campo EAD, né? E eu não achei nada. Pelo Aí você menos tem no que, meu, no você tem que meu clicar no campo lá, curso. lá no, onde eu acesso as aulas, né? Eu não Aham. achei. Eu achei assim, eu acho que a Mara, não sei quem da Ecole, que me mandou o material digitalizado, aquele que você falou no WhatsApp, né? Mas da Aham. tua aula passada, o PDF lá que você passou, eu não recebi, eu não sei onde eu acho isso. Se Lá você no pode. EAD, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Peraí. Deixa eu entrar aqui na internet. Eu não, acho que eu não estou matriculada nesse curso, mas eu tenho os outros cursos, né? Deixa eu abrir aqui. Entrar na minha plataforma, que aí a gente já vê isso, os caminhos. Só um minutinho, tá? Que ele tá processando. Deixa eu compartilhar aqui. Ó, então a gente tá aqui na minha plataforma, né? Aham. Aí eu só coloquei o meu login e senha, entrei, aí eu vou aqui em cursos, Ah, aí eu clico aqui em cima, aí vai aparecer a lista de cursos que eu tô matriculada, tá? aham. O atendimento online é o antigo, não tem nada aqui, não me tiraram ainda dele. Eu vou aqui na formação híbrida, por exemplo, eu clico aqui, tô dando aula nessa formação. Aí você clica em cima do curso, aí aparece os Ah, é? materiais, aí aparecem os vídeos, tá? Então você tem que Tá. entrar lá em cursos, clicou em cursos, você vai aparecer a lista, aí você clica em cima do curso. Aí aparece esses links aqui, tá vendo? Cronograma, né, Tá. tal. Aí você clica em cima, aí tem que aparecer o Ok. PDF e tem que aparecer que nem aqui, ó. Primeira aula, aí eu clico, aí entra no vídeo. Ah, então tá, vou tentar. Tá? Aí entra aqui no vídeo. Tá um pouquinho lento. Tá um pouquinho lento, tá pensando aqui. Mas o Aí já vídeo aparece o vídeo na hora. é Aí se aula você que gravada? isso é aula gravada. Aí deixa eu voltar aqui. Aí tem Mas você tem também. aí tem o PDF também, tá vendo? Aí eu Ah, tem clico PDF, aqui, material. é que Tá, esse é de um outro curso, né, que eu sou tá. professora. Aí clica aqui em cima, aí já abre também o PDF, que tá um pouquinho lento. Tá bom, tá bom. Vou Aí eu tentar clico então. aqui, isso.
Aí eu clico aqui, aí já começa a baixar. Ó, aí já aparece aqui o PDF, Tá. tá? Então tá, Juliana, eu vou tentar então. Qualquer problema, você fala com as meninas lá do suporte, que elas Ok, conseguem te ajudar muito melhor do que eu, tá ótimo, obrigada. certo? Imagina. Deixa eu ver aqui. A Inês, boa noite, Inês. Seja bem-vinda à nossa aula de hoje. Bom te ver também. Deixa eu compartilhar aqui com vocês agora o material da aula. Bom, então hoje a gente entra aí no nosso segundo módulo. Eu acho que todos os PDFs das 3 aulas já estão lá no EAD, tá? Se não tiver, a Mara sempre coloca junto com o vídeo. No caso, a aula de hoje vai subir só segunda-feira. Bom, então no módulo de hoje, só revisando o que a gente viu semana passada, que foi a estrutura do atendimento, as ferramentas que a gente pode digitalizar, os apps que a gente pode usar, né, para a parte de videoconferência e as técnicas de desenvolvimento pessoal que a gente pode utilizar aí nos nossos atendimentos. Hoje a gente vai falar das partes teóricas da consultoria de imagem e a gente vai perceber que são possíveis fazer algumas etapas de diferentes maneiras, tá? E aí eu vou trazer, então, algumas etapas que têm mais de uma possibilidade, eu vou trazer essa possibilidade e aí vocês adaptem para o método que faz mais sentido para vocês e também para o cliente, certo? Então, quais são essas etapas teóricas ou etapas analíticas? A identificação dos objetivos de imagem, que é a primeira sessão que normalmente a gente faz com a nossa cliente, de autoconhecimento, para saber o que ela espera do processo de consultoria de imagem, quais são os objetivos que ela quer atingir com a consultoria, a parte da análise de estilo, a parte da análise de morfologia corporal, a parte de cores é que a gente não faz a coloração pessoal, mas a gente trabalha com uma assessoria em cores, que seria observar o contraste da nossa cliente, conversar com ela sobre as simbologias e também sobre as harmonias, que seria a combinação de cores. E desenvolver aí uma proposta de identidade visual. Na consultoria de imagem completa, a gente pode fazer uma adaptação da sequência dessas etapas. Então, no caso aqui, né, eu estou trabalhando objetivo, estilo, morfologia e cores. Mas a gente poderia aí inverter, de repente, trabalhar objetivo, cores, estilo, morfologia. Então, a sessão 2, 3 e 4 a gente pode inverter aí, vocês podem adaptar em relação à proposta, a maneira como fica melhor para vocês e para cliente, tá? Isso não altera o resultado. A única coisa é que os objetivos sempre tem que ser a primeira sessão, porque é onde a gente vai fazer o alinhamento do que será tratado aí dentro desse processo, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a organização das informações. A gente já falou semana passada, vocês podem montar uma pastinha no computador para colocar todas as informações da cliente, ou vocês podem trabalhar com a nuvem, né? O Google Drive, por exemplo, é uma ferramenta. Eu estou pagando o Google Drive, eu acho que eu pago tipo R$60 no ano, alguma coisa assim, e eu tenho bastante gigas para colocar as minhas coisas lá, então às vezes vale a pena. O bom de você ter na nuvem é que se você está sem o seu computador ou se der algum problema no computador, você consegue acessar de qualquer lugar, né? E no computador, às vezes se dá pau, alguma coisa assim, você não consegue, as informações acabam ficando ali, você fica meio que dependente daquela ferramenta. Algumas sugestões desses apps, né? Como eu falei, o Google Drive, o Dropbox também é um app que vocês podem ter no celular e no computador para armazenar essas informações. O Microsoft OneDrive, esse eu nunca usei, mas tem bastante gente que usa, tá? Eu sempre usei o Google Drive e o Dropbox. E é interessante você colocar todas as informações e as atividades da sua cliente dentro de uma pastinha. Então, montar uma pastinha. Então, assim, eu vou fazer a pastinha da Gabi. Então, todas as ferramentas, tudo que eu estiver fazendo com ela, contrato, tudo deixo lá naquela pastinha que fica mais fácil. E como a gente conversou semana passada, vocês podem ter ou todas as ferramentas num arquivo só, ou cada ferramenta separadinha, né? Então, assim, um arquivinho da análise de estilo, um arquivo da análise de morfologia, um arquivo da análise de cores. E aí vocês podem colocar tudo isso na pastinha mais para organizar, para vocês terem tudo lá e fica fácil fazer o atendimento da cliente.
Bom, vamos para a primeira sessão, que é a parte de objetivo de imagem. Então, como a gente conversou, essa sessão ela é importante para a gente conhecer melhor a cliente e identificar aí os objetivos que serão trabalhados durante o processo. Dá para a gente fazer de duas formas. A opção 1 é trabalhar o questionário online e depois fazer uma videoconferência, que seria enviar esse questionário para a nossa cliente. E a opção 2 seria fazer apenas videoconferência, tudo via videoconferência, sem mandar nada para cliente antes. Então, vamos entender aí esses dois processos. Como a gente conversou na aula passada, é necessário uma preparação para as sessões, né? No presencial a gente se prepara, sim, mas no online a gente tem que se preparar ainda mais. Deixa eu só abrir um pouquinho a janela, gente, que tô começando a suar aqui. Peraí, só um minutinho. Obrigada. Tão abafadinho. Então, vamos lá. A preparação para essa primeira sessão, né? O que é necessário? Primeiro, vocês já têm, né, o questionário digitalizado que a gente conversou semana passada, para vocês já prepararem essas ferramentas, enviar esse questionário para a cliente de vocês no formato digital. Lembrando que quando vocês enviam um questionário ou alguma ferramenta para a cliente fazer sozinha, é importante que vocês passem as instruções para ela, tá? Combinar com a cliente para que ela retorne esse questionário preenchido até uma data onde vocês vão combinar e estudar as respostas dela antes de marcar uma videoconferência. Então, você digitalizou o questionário, esse questionário pode ter sido digitalizado, como a gente conversou semana passada, ou no Word, ou de repente no documentos do Google, que vocês conseguem mandar o link, ou no Google Forms, enfim, vocês vão ver aí com a ferramenta que faz mais sentido para vocês, e envia isso para a cliente, marca com ela uma data que ela precisa te devolver, e aí ela vai te mandar essas respostas. Quando vocês mandarem esse questionário, fazer o alinhamento para que ela responda o mais detalhado possível, né? Expliquem que as perguntas, enfim, são profundas ou são íntimas, já passem toda essa estrutura. Se ela tiver alguma dúvida durante as perguntas, que ela pergunte para você, que ela mande uma mensagem, enfim, se coloque à disposição. Peça para ela fazer essa parte do questionário no momento que ela esteja tranquila, sozinha, ela com ela mesma, que seja um momento que ela não seja interrompida, porque tudo isso pode promover ali uma quebra de raciocínio quando ela estiver fazendo essa atividade, tá? Então, faça todo esse alinhamento com a cliente antes, explique para ela, né, a importância dela fazer esse questionário, envie e aí se coloque à disposição ali, ok? Vamos lá. Então, a gente já falou do questionário no formato digital, certo? E conversar com a tua cliente para ela te enviar esse questionário ou por o e-mail ou por WhatsApp, tá? E marcar com ela uma data que vocês tenham aí um tempinho para estudar esse questionário. Então, assim, vamos supor que hoje é sexta. Vocês teriam uma sessão com ela, de repente, na quarta-feira, tá? Tenta enviar uma semana antes, tipo assim, se for na quarta-feira que vem, tenta enviar na quarta-feira anterior, e aí para ela te mandar até, de repente, segunda. E aí, porque aí você tem a terça, né, para estudar esse questionário, para fazer a sessão com ela na quarta-feira, ok? Então, vamos lá. Esse questionário vai chegar para ti e aí você vai estudá-lo, né? Então, você vai grifar as respostas que são interessantes, que podem ser esses objetivos da imagem. Por que eu gosto de trabalhar com o Word ou com o Documentos do Google? Porque aí, quando ela responde para mim, o arquivo fica aberto, mas quando ela responde para mim, eu consigo pegar aquela ferramenta de grifar, sabe? Aí eu vou grifando e eu pego, coloco, de repente, em vermelhinho ou em alguma outra cor e vou escrevendo os meus comentários. Então, vamos supor que ela falou assim, né, qual que é o seu objetivo de estar fazendo consultoria de imagem? Vamos supor que tem essa pergunta. Ela responde para mim, eu quero ser mais elegante, eu quero ser mais chique, mas ela não me explicou o que é isso. Aí eu posso grifar, né, que é um objetivo ali importante para ela, e aí eu vou escrever, né, perguntar para a cliente o que é ser mais chique. Então, eu vou fazendo já esses apontamentos
para que na videoconferência, onde eu vou fazer a validação desse questionário, eu já aprofunde essas questões. Então, um exemplo, que tem uma pergunta lá sobre rotina. Ela fala, minha rotina, eu trabalho de segunda a sexta, de fim de semana eu viajo para a praia. Mas eu não entendi a rotina dela direito. Então, eu faço a mesma coisa, né? Pedir para a cliente explicar a rotina detalhadamente. E aí, na videoconferência, eu vou pedir para ela explicar. Então, assim, ela mandou esse questionário, eu estudo, já vou fazendo os apontamentos, grifando aquilo que é importante, colocando em uma cor diferente os meus comentários que eu vou ter que aprofundar com ela, que já tem essa preparação, tá? Ju, E aí, oi? pode perguntar? Claro! Onde você consegue grifar? É no Google Forms ou no Word? Nos dois? Nos dois. Eles têm a ferramentazinha, como se fosse um pincelzinho, e aí você consegue grifar com esse pincelzinho. Ah, então tá. Tá? Ou então você pega a ferramenta mesmo do mouse, passa por cima, vai lá na parte de texto e coloca para grifar, que aí grifa para ti. Porque fica mais fácil, né? A gente já estudar e já deixar tudo grifadinho, porque quando você vai fazer a videoconferência com a tua cliente, você já bate o olho e já vai nos pontos que precisam ser falados. Revisados com Mas ela. no Google Forms você consegue fazer isso? Porque eu já tive uma experiência de mandar o link, a pessoa responder, só que você não consegue grifar ali no questionário, né? Não, por isso que eu gosto de fazer nesses dois, porque no Google Forms não dá para fazer isso. Os dois que você está falando é o quê? O Word e o Docs. O Docs é como se fosse o Word dentro do Google. Esqueci o nome agora. Google Docs, é isso? Mas ele é dentro do... No Google. Gente, eu acabei de falar para vocês, mas tem o nome. Peraí. Do acabei Drive? de falar. Drive, obrigada. Do Google Drive. Sexta-feira, né, Juliana? Vamos lá! Tá perdoada. Isso, tá? Então, esse daí você pode fazer. E aí, esse você consegue mandar o link para tua cliente. Mas o Forms, infelizmente, a gente não consegue editar. Tá? Essa é a desvantagem dele. Ele fica super profissional, fica super bonitinho, mas a gente não consegue editar. Tá? Só se você mandar para ela e depois você ter o trabalhinho de ficar copiando e colando. Mas é um trabalho a mais que talvez seja desnecessário, né? De tempo. Ok? Tá bom. E aí, por fim, depois que vocês fizerem esse estudo, vocês já podem enumerar ali os objetivos para também arrematar com ela, tá? A vantagem dessa possibilidade é que a sessão fica mais rápida, né? A desvantagem é que por a cliente já ter respondido antes, a gente não consegue fazer todas as técnicas de coaching já antes com ela. Você vai fazer só as técnicas de coaching na validação. Então, o que seria a validação? Seria essa videoconferência, onde você só ia repassar ali com ela esses pontos, e aí lá você vai fazendo as técnicas de coaching que a gente conversou semana passada, tá? Então, às vezes você está sem tempo, a cliente está sem tempo, enfim, então vocês podem trabalhar dessa maneira, ok? Quem se formou aqui pela escola e utiliza os Canvas, então vocês podem compartilhar a tela com a cliente de vocês, né? Ou se alguém utiliza uma outra metodologia de Canvas, eu sei que tem um outro curso que o pessoal usa um outro método de Canvas, então também tenha essas ferramentas digitalizadas. A sugestão, né, de uma ferramenta dessa que vocês digitalizem no PowerPoint, ou na apresentação do Google, ou no canva.com, e aí vocês podem compartilhar a tela ali com a cliente de vocês e fazer o exercício ali na hora dos Canvas. No caso da escola aqui, que a gente tem o de análise da imagem e o de objetivo, né? Vocês não mandam para a cliente isso, vocês vão mandar o questionário. Quando vocês fizerem a sessão de validação, vocês compartilham tela com ela e fazem ali com ela na hora, tá? Essas duas ferramentas, ok? Já falei isso aqui, né? Já. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai para a segunda maneira de fazer essa sessão. Então, tem o questionário digitalizado, como a gente conversou, e aí esse questionário, né, nas ferramentas que a gente falou, na videoconferência, o que vocês podem fazer? Abrir ou tá trabalhando aqui no Zoom, ou no Airby, ou em alguma outra ferramenta que fica melhor para vocês.
E a minha sugestão é que vocês façam no computador, por quê? Porque aí vocês conseguem abrir o arquivo e falando com a cliente, olhando na câmera, olhando para ela, vocês podem, de repente, pegar a tela do computador, deixar metade da tela com o questionário, sabe? E a outra metade com a carinha da cliente. Porque aí vocês vão fazendo as anotações, vão perguntando para ela, vão fazendo as anotações, vão olhando para ela e olhando para a câmera. É um joguinho que a gente tem que fazer, tá? Então, no caso de fazer tudo por videoconferência, a vantagem é que a gente vai utilizando as técnicas de coaching, e aí você já vai fazendo a validação dos objetivos ali com ela, e conforme você vai fazendo as anotações daquilo que ela está falando, na hora vocês podem também mudando de cor ali o que é o objetivo, e já ir grifando para ficar mais fácil para vocês depois na análise, tá? Ou então vocês podem só conversar, vamos por, estou começando agora, né? Muita informação. Vocês podem fazer todas as perguntinhas ali com a cliente, e já ir fazendo as anotações, depois finaliza a sessão, estuda, vê ali quais são os objetivos, e na sessão seguinte vocês abrem a sessão fazendo a validação dos objetivos para ver se está tudo certinho ou se precisa ali fazer algum ajuste, tá? E sempre que a gente terminar de fazer os objetivos da cliente, se for nessa sessão já, vocês podem fazer a validação no final, ok? Então, olha, em cima do que a gente conversou, deixa eu ver se eu entendi. Aqui nesse processo de consultoria de imagem, você quer trabalhar, né, questão de ser mais elegante, de ter mais looks aí para o trabalho, de saber usar salto alto, enfim, e passar esses objetivos ali com a cliente, ok? Ou então, como eu falei, vocês podem deixar ali para o início da sessão seguinte, certo? Tranquilo até aí, né? Certo? Então, tá bom. Agora a gente vai para a parte das etapas de estilo, tá? Então, essa etapa é importante para a gente compreender quais são os estilos da nossa cliente, e também vocês podem trabalhar das duas mesmas formas. Ou enviar um material antes, e não é todo o material, vou explicar logo para vocês, ou fazer tudo por videoconferência. Lembrando que sempre que a gente faz por videoconferência, a sessão acaba sendo um pouquinho mais longa, tá? Então, na opção 1, que seria trabalhar o questionário online mais a videoconferência. O que é a preparação? Vocês vão enviar o questionário digital para a cliente de vocês, fazendo da mesma maneira que a gente conversou na sessão de objetivo, explicando para ela detalhar as respostas o máximo possível, fazendo no momento que ela esteja tranquila, que ela não seja interrompida, enfim, para ela ser sincera, né, honesta ali com as respostas, tá? E combinar com ela para que ela retorne esse material aí respondido para ti durante um certo período, aí pode ser, né, 2 dias antes, por exemplo, da sessão seguinte, para vocês fazerem o estudo, tá? Caso, eu sei que algumas metodologias as pessoas trabalham com o moodboard, né, o painel semântico, vocês podem, nesse momento, enviar as instruções para a cliente, como ela vai fazer a montagem desse moodboard, e aí pedir para ela mandar também já esse moodboard estruturado para ti antes da sessão. E ela pode fazer no Pinterest, ou ela pode fazer no PowerPoint, ou ela pode fazer. Eu já tive cliente que fez no. Como é que é o nome? Que ela trabalhava com design. Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Photoshop, tá? Veja qual que é a ferramenta que é mais fácil aí para ela, quem trabalha com moodboard. Aqui na escola a gente trabalha com os painéis de estilo, né? Nesse caso, então, vocês não precisam fazer, mas como a gente tem pessoas que utilizam outras metodologias aí, eu trabalho no visagismo bastante. Então, vocês podem fazer dessa forma, passar as instruções e pedir para elas montarem e mandarem para vocês, tá? Quem utiliza a metodologia aqui da escola, a gente tem os painéis de estilo, tá? E quem trabalha também com painéis já separadinhos ali dos estilos, vocês podem digitalizar e enumerar as imagens desse painel, ok? Então, eu mostrei para vocês semana passada as ferramentas, eu não lembro, não? Então, deixa eu compartilhar aqui só para mostrar esse lance dos painéis. Porque quem fez e-call, vocês recebem prontinho, mas quem não fez e utiliza outra metodologia para entender certinho. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu mostrei a roda para vocês, né? Você mostrou a roda. Ah, tá. Deixa eu abrir aqui.
Cadê as ferramentas? Aqui, achei. Abriu. Vocês estão vendo? Não? Não, ainda não. Ah, então acho que eu tenho que mudar. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Agora vocês estão vendo, certo? Uhum. Então, aqui estão os canvas digitalizados, tá? Para vocês trabalharem. De análise da imagem. Aqui, os painéis de estilo. Então, tá vendo que cada imagem tem uma numeração? Porque aí, quando vocês estiverem fazendo com a cliente, os painéis a gente vai usar eles na sessão, tá? A gente não manda antes para a cliente. Porque quando vocês estiverem trabalhando com a cliente, vocês vão compartilhar a tela e ela vai direcionando para vocês os números, tá? Por que eu coloquei G1, G2, né? Porque aqui é do glamour, ok? Então, vocês podem colocar a primeira letra referente àquele estilo e a numeração ali das imagens para ficar mais fácil, porque senão fica aquela moça que tá do lado direito, não, do lado esquerdo, para baixo, a número 5. Então fica difícil às vezes para se comunicar. Então, já direcionando com os números, fica mais fácil, esse daqui, o G03. No caso, não precisaria falar o G, né? Só a numeração, o 10, tá? Eu coloquei o G só para ficar mais fácil aí, para vocês saberem que esse daqui é o estilo glamour, certo? Então, vocês podem trabalhar dessa forma. Deixa eu voltar aqui. Ju, Oi. esse numerado tem o PDF dele já com essa numeração ou você que fez a parte? Eu fiz, mas só que eu mandei para vocês. Vocês têm que mandar e-mail para a Mari pedir. Vocês que usam a metodologia, tá? Mas ele tá prontinho, vocês não precisam digitalizar. Tá, beleza. Tá? Então, onde paramos aqui? Certo? Os painéis, a gente já conversou. E caso utilize teste de personalidade também, já montar ele no Excel. Ou naquele... é tipo o Excel do Docs também. O Excel do Google. Gente, desculpa. Eu tô na manivela, tá? Depois de semanas aí dando cursos de dia inteiro e à noite chega a hora que falha um pouquinho. No Google Drive, obrigada. Tá? Então, vocês podem ou trabalhar o Excel lá do Google Drive, planilhas do Google Drive, ou trabalhar o Excel mesmo e mandar para cliente, que eu mostrei para vocês semana passada. Bom, passo a passo, primeira coisa, vocês viram que eu coloquei tudo bem escritinho aqui, tá? Eu tentei detalhar ao máximo, porque aí acabou a aula, não tem problema, vocês pegam, imprimem, é só seguir tudo que tá aqui certinho, ó, passo 1, passo 2, tá bem coisa de mãe mesmo, para vocês não terem dúvida. Juliana, que você mostrou agora, do objetivo de imagem, a gente preenche ou é a cliente que preenche? Não, você pode preencher. Você pode preencher e compartilhar com ela depois. Então tá. Tá? Agora, a parte da análise da imagem, você vai preencher junto com ela. Análise de imagem. Isso. Que aí você vai perguntando para ela, como você se vê? Aí ela vai te falar, aí você já vai preenchendo. Como você gostaria de ser vista? Aí vai preenchendo, ok? E aí, qual é a parte que é a análise de imagem? É essa que você está falando? A parte da análise da imagem é lá na primeira sessão. Na primeira sessão, então, é o questionário de objetivos. Depois do questionário de objetivos, você vai extrair os objetivos de imagem da sua cliente. Aí você vai colocar no Canvas. Aí você pode pedir uns minutinhos para ela já fazer isso na hora, tá? Sei lá, ela pode, de repente, ir no banheiro, pegar uma água, enquanto isso você já coloca e já compartilha com ela e valida. Ou você prepara isso para a próxima sessão e valida com ela no início da próxima sessão. E depois do questionário, você faz a análise da imagem com ela ao vivo. Então, você compartilha com ela o PowerPoint, e aí você já vai perguntando e já vai respondendo ali na hora com ela. Ok. Tá? Então, tudo isso na primeira sessão, que é a sessão de objetivo. Então, agora a gente, tá na segunda, que é aí de estilo. Então, vamos lá. Com o questionário de estilo lá digitalizado, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente conversou lá, vai mandar para a cliente, instruir a cliente para que ela responda e envie para nós, tá?
Então, vocês podem também, já no final da sessão passada, já falar para ela, olha, eu vou te mandar um questionário, tá? Assim que a gente finalizar a sessão, para que você responda para mim e me entregue até tal dia e veja se ela pode também, né? Se ela consegue até tal dia, se não, vocês remarquem a sessão, façam esse ajuste. É importante que ela envie antes. Por quê? Para vocês conseguirem fazer o estudo. Porque senão vocês não vão conseguir se preparar aí para a sessão, tá? E quando você receber o questionário e o moodboard, então, faça essa validação, inclusive, né, dos dois, para se preparar ali, faz as suas anotações, né, grifa se for necessário, olha ali o moodboard, vê o que você entendeu daquele moodboard, né, quem trabalha com essa ferramenta, se prepare para a sessão da videoconferência de validação com a cliente. Então, na videoconferência, vocês vão estar usando aí as técnicas que a gente conversou semana passada, de desenvolvimento pessoal, façam uma abertura da sessão, que é para explicar como que vai funcionar. Olha, então agora eu vou validar contigo o questionário que você me mandou, depois a gente vai conversar sobre o seu moodboard, né? Ou então, vocês podem, né? Ou a gente vai validar aí o que você me trouxe, né? As suas respostas do questionário de estilos, e depois disso eu vou compartilhar com você o painel de estilos para a gente conversar sobre o painel. Então, expliquem ali o que vai acontecer naquela sessão, tá? Então, vamos lá. Fez a validação do questionário, foi perguntando ali para ela as dúvidas que você tinha, pedindo para ela aprofundar ali em algumas questões. Você pode, de repente, compartilhar a tela, quem fez quem trabalha com o moodboard, compartilhar a tela do moodboard que a sua cliente te mandou, e aí conversar com ela, né, fazer análise ali, né, cada pessoa utiliza uma metodologia, fazer análise ali daquele moodboard junto com a sua cliente, tá? No caso de quem trabalha com painel de estilo, finalizou a validação ali do questionário, vocês podem compartilhar a tela e passar todos os painéis de estilo ali com a cliente e ir perguntando para ela, né? Nesse painel aqui, quais os looks que você tem, ou quais as peças que você tem e usa, e pedir para ela te indicar ali a numeração. E ela vai te indicando a numeração e você já vai conversando sobre aquela peça. Ah, tá, então você falou para mim que você tem essa daqui 02, né? Onde que você usa essa peça? É no teu dia a dia? Você tem uma peça igualzinha a essa? Como que você combina e tal? E aí vocês podem ter um caderninho do lado de vocês e conversando com essa cliente e fazendo as anotações. Por quê? Porque como a gente vai estar com a tela compartilhada, não tem como a gente fazer as anotações ali no computador. Então, vocês podem ter como apoio um caderninho, uma folhinha do lado e organizando ali, então, assim, 02, né? Ela tem essa blusa, usa tal, né? Usa de tal jeito, tal. Então, fazendo as anotações de vocês e aí depois que acabar essa sessão, vocês podem, né, colocar lá no documento dela para ficar tudo juntinho, para vocês não ficarem loucas, né? Um material tá no computador, o outro tá fora, enfim. Então, depois ali que terminou a sessão, deixa uns 10 minutinhos ali para vocês passarem tudo isso e colocar lá no arquivinho dela, tá? Se vocês trabalham com teste, ou a roda de estilo, ou teste de personalidade, a minha sugestão é que logo após a sessão, então assim, finalizei a sessão com a minha cliente, vocês podem combinar com ela de mandar esse teste, vocês não precisam fazer junto com ela por conta de tempo mesmo. Tá, gente? Então, vocês podem ali já falar com ela, olha, eu tô te mandando um teste agora, se você puder fazer esse teste, já me retornar, é super rapidinho, coisa de 5 minutos, tá? Ou então vejam quando que ela pode mandar, mas quanto antes melhor, tá? Então, vocês veem aí se vocês querem fazer na hora ou se vocês querem mandar para ela fazer logo em seguida, tá? Eu normalmente mando porque são 10, 15 minutinhos às vezes que eu vou ganhando tempo também para passar as coisas a limpo e me preparando para a minha próxima sessão. Então, ela faz e aí depois ela me retorna, ok? Tranquilo? Algumas observações aqui, então, caso quem trabalha com metodologia de moodboard, né, como eu falei, pode usar o Pinterest, o Canva, o PowerPoint, uma outra ferramenta que a cliente tem preferência, e o teste, né, a planilha do Google ou do Excel, ok? E enumerar ali as imagens, certo? A outra opção é a gente fazer essa sessão de estilo 100% por videoconferência. Então, ter todo o material aí digitalizado, tanto o questionário quanto os painéis. A diferença é que aqui a sessão ela acaba ficando mais longa, tá? Então, nesse questionário digital,
o questionário, gente, eu não compartilho tela com a minha cliente, tá? Eu só compartilho tela com a minha cliente quando é imagem. Então, assim, ela vai estar me vendo ali, a gente vai estar vamos pôr no Whereby, que é o que eu estou usando bastante agora. Então, ela vai estar me vendo ali e só eu vou estar vendo o questionário. Então, eu vou lendo as perguntas para ela e aí eu vou digitando aqui as respostinhas, tá? Então, utilizando as técnicas de desenvolvimento pessoal, eu começo a fazer as perguntinhas ali e vou fazendo as minhas anotações. Finalizei o questionário, né? Se eu utilizo o painel de estilo, eu posso já compartilhar a tela e aí conversar com ela sobre essas imagens e fazendo as minhas anotações na folhinha, aqui à mão mesmo, e aí depois eu digito, tá? E a mesma coisa, se for trabalhar com teste de personalidade, né? Como a gente conversou anteriormente, pode mandar para a cliente depois ali da sessão e pedir para ela responder para a gente combinar ali certinho. Quem trabalha com moodboard, se for fazer a sessão, o questionário 100% online, sem mandar, tudo na videoconferência, sem mandar para a cliente antes, a minha sugestão é que vocês peçam o moodboard como lição de casa. Por quê? Porque no questionário, a cliente, ela já vai começar a pensar, né, no questionário de estilo sobre o que ela quer, sobre o que ela usa, vai ficando mais claro na cabeça dela, porque a gente vai estimulando com essas perguntinhas. Então, nesse caso, ela pode fazer o moodboard depois da sessão e te mandar, e aí na sessão seguinte, vocês conversam sobre ele. No caso do anterior, que a gente já mandou o questionário, então, a minha sugestão é que ela responda o questionário e depois faça o moodboard e mande as duas ferramentas para a gente fazer a validação depois. Mas nesse caso aqui, como ela não fez o questionário ainda, a gente pode deixar quem trabalha com moodboard ele de lição de casa, certo? Tranquilo? Vamos falar agora da etapa de morfologia. Então, aqui é importante para a gente identificar a morfologia corporal da cliente e os complexos, tá? O que seriam os complexos? Os pontos de atenção visual, ou as particularidades, ou os pontos de dominância. Nunca usar essa palavra complexo com a cliente, né? É uma palavra técnica que a gente utiliza aqui na consultoria, mas não é uma palavra muito gostosa de se ouvir. Então, a gente pode falar que a gente vai fazer, né, análise da morfologia corporal dela e compreender ali quais seriam as particularidades ou os pontos de atenção, enfim, certo? Aqui eu trabalho com fotos e videoconferência, tá? E a gente também, aqui na escola, trabalha com a técnica do espelho, que é a cliente fazer a avaliação corporal ali dela. Então, vamos entender como. Então, aqui eu faço só de um jeitinho. Lá nos outros dois, né, tem duas maneirinhas ali da gente fazer. Aqui eu faço de um jeitinho só, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu faço a gente precisa passar as instruções para a nossa cliente de como ela vai tirar essas fotos, tá? Lá na sessão de estilo, no final da sessão, eu já falo para ela, olha, a sessão que vem vai ser de morfologia, e aí eu já passo as instruções. Eu já passo as instruções, já falo para ela o que ela tem que fazer, e ao mesmo tempo, depois, desliguei com a cliente, eu já mando ou por e-mail ou por WhatsApp, dependendo da ferramenta que ela prefere se comunicar comigo, ok? Tô dando aula, meu amor. Beijo. Só um minutinho, gente, tô com uma visita muito especial aqui, ó. Beijo, tá? Desculpa. Uma moça que cuida aqui da casa dos meus pais, né? Ela sempre vem fazer limpeza, é a filhinha dela. E ela veio hoje só porque ela queria me ver, porque eu não moro aqui no Brasil, né? Aí não podia deixar de dar um beijinho nela, né? Obrigada, viu? Desculpa a interrupção. Bom, vamos lá. As fotos, né? Então, a gente vai já pedir fotos para nossa cliente, a gente vai passar as instruções para ela de como ela vai se preparar para essa sessão, tá? Então, vocês já explicam e mandem. Por que eu mando? Porque às vezes é muita informação para a pessoa. Então, vocês podem já deixar meio que esse roteirinho, vocês copiam aqui depois do PDF, já deixa esse roteirinho já preparadinho, que aí finalizou a sessão, vocês copiam e colam para a cliente só para ela já ter. E vocês já colocam a data que ela tem que mandar, sabe? Deixa tudo organizadinho. Tem cliente que é super organizada, que ela faz todas as anotações, né? Que é ótimo. Mas tem cliente, às vezes, que ela não é tão organizada assim. Então, assim, é melhor a gente já mandar do que ter problema depois, tá? Então, vamos lá.
algumas instruções. Quando ela for tirar essa foto, estar com uma roupa de ginástica, de preferência lisa, ou seja, sem estampa, porque às vezes, quando a gente vai fazer análise com estampa, pode confundir ali, tá? Então, quanto menos interferência, melhor. E se ela puder estar descalça ou com chinelinho baixinho, tipo assim, uma havaiana, alguma coisa assim, né? Alguma coisa sem salto, tá? Uma meinha, também não tem problema, ok? Estar de cabelo preso, porque às vezes tem cliente que tem cabelo muito comprido. Deixa eu ver se subiu aqui uma mensagenzinha. Pode ser preto? Pode sim, Eliane, pode ser preto, tá? E que tenha contraste. O que eu quero dizer? Se ela tá de roupa preta, eu fiz as fotos aqui em preto, vocês vão ver nos próximos slides. Numa parede clara atrás, pra gente conseguir ter esse contraste, tá? Então, se ela tiver com roupa branca numa parede branca, aí fica difícil, pode ser um probleminha ali pra gente fazer as análises, tá? Então, é legal ter esse contraste. Cabelo preso, porque às vezes a cliente tem um cabelo muito comprido e deixa para frente, enfim. Então, na dúvida, pede para ela prender o cabelo, né? Fazer um rabinho, um coquinho, tá? Só para não atrapalhar ali a nossa visão, né? Quanto menos interferência, melhor. Tirar foto de corpo inteiro, tá? Nas seguintes posições: frente, costas e as duas laterais. Por que eu peço as duas laterais? Porque aí, quando eu fizer lá a técnica do espelho da minha cliente, pode ser que ela fale, né, de algum lado ou da parte de trás que ela se incomoda, enfim. Então, com as fotos eu consigo ver isso melhor, tá? E sempre mantendo as pernas paralelas, retas e paralelas, tá? Tem as fotinhos já para vocês entenderem como. E se você preferir, você pode pedir para sua cliente marcar a cintura dela com um cintinho, como eu coloquei aqui para vocês, e também indicar ali o dedinho ali com o umbigo, tá? Então, assim, a sua cliente não precisa estar de top, ela não precisa estar de calcinha e sutiã, nada disso. A gente só pede para ela estar com uma roupinha justinha, né? Uma roupinha de ginástica. Às vezes, aqui eu coloquei um topzinho, mas depende se a pessoa ela não se sente à vontade com um topzinho, pode ser uma camisetinha, uma regatinha justinha, tá? Para fazer essa análise. E aí, peçam para que ela coloque esse cintinho fininho e ela pode colocar de repente a presilha para trás, né? Esqueci o nome agora. A fivela para trás, deixar o cintinho, obrigada. Deixar o cintinho aqui assim na frente e com os dedinhos marcar o umbigo só para vocês saberem a posição da cintura, se é uma cintura mais baixa, se é uma cintura mais alta, se ela realmente tem a cinturinha mais marcada ou não, tá? Para fazer a análise. Então, vamos lá. É importante que uma outra pessoa tire essa foto, tá? E ela não deve usar essa câmera aqui da frente, certo? Pedir para a pessoa usar essa câmera aqui, ok? Porque a câmera da selfie, ela pode distorcer. Então, usar essa câmera aqui atrás. E quando ela for tirar essa foto, tentar posicionar essa câmera mais ou menos no meio do corpo da cliente, numa distância de 1,5 metro, 2 metros, que dê para ver o corpo inteiro. Por quê? Se essa pessoa tira foto de cima ou tira foto de baixo, às vezes a gente pode ter a sensação de que o tronco dela é maior que as pernas, e isso não é real. Lembrando que o ponto focal da câmera, ele faz isso, ele faz um Vzinho. Por isso que a gente tem que posicionar mais ou menos aí no meio do corpo da pessoa, para que a proporção de cima e a proporção de baixo não dê um efeito ali que não seja real, certo? Então, vocês expliquem isso para cliente, tá? Cuidado para a foto não ficar torta, ou para ela não fazer num lugar que tenha muita sombra, porque senão quando a gente pegar aquela foto, se tiver muita sombra, pode ser que a gente veja ali uma silhueta que na verdade não é a silhueta exata, certo? E a foto deve ser tirada num ambiente bem iluminado, de preferência por uma luz ali natural, numa parede, num ambiente mais neutro, ok? E numa parede que seja de uma cor diferente da roupa dela. Por isso que eu falei, sei lá, se é uma parede clarinha, branca, ela pode estar com uma roupinha mais escura, tá? E no dia da videoconferência, ou seja, a gente vai pedir para ela tirar essas fotos e mandar essas fotos para a gente antes, para nós fazermos a análise antes da videoconferência. E na videoconferência, a gente pode pedir, se ela puder, estar com roupa de ginástica para a gente fazer ali uma atividade com ela ao vivo, tá? Peça também para que ela já separe um espelho de corpo inteiro para fazer a videoconferência. Então, se ela não tem, ou ela compre, ou então no dia, vamos supor que seja no quarto dela. Então, que ela já se prepare, já leve o computador, ou leve o celular,
o aparelho que ela for usar, ela já deixe ali preparadinho para fazer o encontro com a gente, ok? Outra coisa, aqui na escola a gente não trabalha com medidas, tá? Se por acaso alguém aqui trabalhe com uma outra metodologia e trabalhe com medidas, você pode instruir a sua cliente como que ela vai fazer essa medição, tá? E, de repente, inclusive, no dia, e pedir para ela te mandar as medidas antes, e no dia vocês podem, de repente, ver com ela se tem alguém, enfim, e fazer essa conferência se vocês acharem ali necessário na videoconferência, ok? Então, vamos lá. Vocês recebendo essas fotos, vocês vão baixar essas fotos no computador de vocês e vão colocar numa ferramenta digital para fazer análise, tá? Então, pode ser no Google, lá na apresentação do Google, no Canva ou no PowerPoint, tá? Alguma ferramenta de imagem fica mais fácil. No Word, essas coisas assim, é mais chatinho. Então, pegam alguma ferramenta que vocês trabalhem ali com imagem, ok? E aí, a gente vai utilizar as linhas e formas geométricas, tá? Para conseguir fazer a análise dessas imagens. Então, aqui eu coloquei algumas possibilidades para vocês. Eu coloquei mais de uma possibilidade, porque como a gente tem aqui pessoas de diversas metodologias, tá? Então, aqui no primeiro jeitinho, para fazer a análise da proporção ombros, cintura e quadril. O que eu fiz? Eu fiz duas retas, uma de um lado e uma do outro lado, só para a gente ver. Vocês viram que eu pus aqui na pontinha do ombro, e aí eu desci ela para o quadril, para ver se ela passa, se não passa. Lembra que a gente falou do cintinho, ó, para ver se a pessoa tem cintura, tá? Então, isso daqui ajuda para saber qual que é a morfologia aqui da minha cliente, tá? Então, no caso, qual que é a morfologia da minha cliente aqui? Ela tá ali um X com um culotinho, né? Ela tem um culotinho ali, ok? Chegando ali entre um X e um... esqueci o nome agora. Gente, essa cliente sou eu, tá? Não, um triângulo, tá? Então, vocês veem aqui que tem um culotinho, ok? Um leve culotinho, tá? Então, seria aí um X indo para um triângulo, certo? Já na segunda... Diga. Essa setinha aqui não teria que ser do ossinho ou é sempre da ponta? Não entendi. Aqui, ó, essa retinha... Peraí, deixa eu ver se eu te acho, peraí. Oi. Oi, Eli. Agora eu tô te vendo, diga. Essa setinha aqui, ela não teria que ser do ossinho? Ou você coloca da lateral mesmo? O ossinho tá aqui, ó. Você tá me vendo? Peraí, que agora eu não tô me vendo. Aqui, ó. Meu ossinho tá aqui, certo? Então, desce aqui, ok? Aqui que termina, ó. Tá? Uhum. E aí, a gente desce e faz essa análise, certo? Tem algumas pessoas que trabalham com a proporção em relação às alturas, tá? E aí, na imagem do lado, do meio, eu coloquei um exemplo dessa proporção de alturas que algumas pessoas utilizam. Aqui na escola a gente não usa, mas para quem utiliza, só para vocês verem que é possível também fazer essa análise de proporção das alturas. E tem algumas pessoas que trabalham com a proporção em relação à cabeça. Eu coloquei também aqui um exemplo na terceira imagem, que vocês podem o quê? Fazer ou uma circular ou um quadrado, pode ser um quadrado também, vocês vão pegar aqui, tá? A cabeça da cliente e replicar para saber ali a proporção dela em relação às cabeças, certo? E aqui eu coloquei pequenininho só para ilustrar para vocês as imagens, né, das laterais e de costas, que seria para a gente fazer essa análise aí das particularidades da nossa cliente, né? Porque a gente vai fazer a técnica lá com ela, pode ser que ela se queixe do bumbum, do busto, enfim. Então, essas imagens aí para a gente conseguir ter uma noção de como a nossa cliente é de perfil e de costas, para depois ali sugerir as vestimentas para ela, certo? Tranquilo até aqui? Ok. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer? Pedimos as fotos para nossa cliente, vamos receber essas fotos, tá? E a gente vai fazer a análise já antes da sessão, ou seja, eu já vou pegar as fotos dela, já vou colocar as linhas, já vou entender ali qual que é a morfologia corporal dela, ok? Vocês podem ter já digitalizado um pequeno questionário com algumas perguntinhas para fazer a cliente refletir sobre ela em relação ao corpo, tá? E aí, essas perguntinhas vocês vão fazer lá na videoconferência, ok?
eu coloquei aqui no PDF uma sugestão de perguntinhas. E na videoconferência, utilizando as técnicas de desenvolvimento pessoal, a gente vai fazer a abertura da sessão, explicando que a gente vai fazer a análise da morfologia, né? Que a gente já recebeu ali as fotos dela, que a morfologia é importante para a gente compreender a relação dela com o corpo, certo? Que a gente fez o estudo da arquitetura corporal e que agora a gente vai fazer uma técnica com ela na frente do espelho para que ela se observe, ok? Então, vocês vão pedir para ela se posicionar ali na frente do espelho, tá? Ela pode colocar o computador em alguma mesinha, em algum cantinho ali. A gente não precisa estar de frente para cliente ou nada disso, tá? Ela pode colocar ali em algum lugar, só que você consiga observá-la ali fazendo exercício e consiga ouvi-la. E ela consiga te ouvir também. Não precisa ser num lugar super certo, tá? É só que consiga ter esse contato, ok? Então, pode ser no celular, se for para ela mais fácil, né? E aí a gente fica no computador, ou se ela puder levar um notebook, pode ser também. Então, vamos lá. E a gente vai a gente vai pedir para ela se posicionar em frente ao espelho, e a gente vai fazer algumas perguntas ali para fazer ela refletir sobre o corpo. E é essa atividade que a gente chama de técnica no espelho, ok? E aqui alguma sugestão de perguntinhas, né? Como você se sente em relação ao seu corpo, o que você mais gosta no seu corpo, o que você menos gosta, onde você percebe que há mais atenção visual, né? Nos ombros, na cintura, nos quadris, como você se sente em relação a isso, de que maneira a sua percepção física interfere na hora de se vestir, né? Se ela mudaria algo radicalmente em relação a isso, se ela gostaria de destacar alguma parte do corpo por meio da vestimenta, se ela gostaria de camuflar alguma parte do corpo por meio da vestimenta. Então, eu vou fazendo essas perguntinhas para ela e ela vai me respondendo, e aí eu vou fazendo ali as minhas anotações, ok? E após a técnica do espelho, a gente pode perguntar para a cliente como que foi fazer essa atividade, tá? Perguntar se ela gostaria de saber qual que é a morfologia corporal dela, ok? A gente aqui na escola tem isso, né? A gente pergunta para a cliente se ela quer saber qual é a arquitetura corporal. Se ela quiser saber, a gente já fala, porque a gente já fez a análise das fotos antes, ou se ela não quiser saber também, não é necessário que a gente fale, tá? Quem se formou aqui pela escola, vocês podem fazer a técnica do acolhimento antes da técnica do espelho, tá? Podem colocar musiquinha, compartilhar a musiquinha com a cliente, no que ela consegue ouvir, tá? Vocês vão aqui, de repente, no Zoom, compartilhar o som do meu dispositivo, alguma coisa assim que ela consegue te ouvir você e ouvir a musiquinha, então dá para vocês fazerem da mesma forma, ok? Tudo certo até aí? Então, agora a gente vai para a etapa de cores, tá? Então, aqui a gente vai identificar o contraste da nossa cliente, entender a relação dela com as cores, ok? E da mesma forma que a gente fez lá na morfologia, a gente também vai pedir aí fotos para ela, tá? A gente vai explicar como que ela vai tirar essas fotos e a gente vai fazer uma videoconferência depois para fazer uma atividade com ela também. Então, por enquanto, a gente aqui na escola não faz análise de coloração pessoal à distância. Eu sei que tem algumas pessoas aqui no mercado, ainda mais depois da pandemia, que tem gente que está fazendo. Eu cheguei a fazer, antes da pandemia, como eu já atendo online já faz um tempo, eu cheguei a fazer curso, né, de consultora lá dos Estados Unidos. Não, porque dá para fazer coloração online, não sei o que e tal. Fiz o curso, não rolou. Fiz o teste com pessoas que eu já conhecia, que eu já sabia a cartela. Não rolou, então eu não faço. Aqui na escola, a gente já discutiu também, já fez testes, eu, a Lu, a Vandressa e tal, não conseguimos 100% assertividade em tudo. Então, assim, é possível fazer? É possível, mas em algumas pessoas dá certo e outras pessoas não dá certo. Então, na dúvida, a gente não faz, tá? Teste de coloração, a gente só faz aí realmente no presencial, mas a gente consegue entregar uma experiência de cores para nossa cliente. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer a investigação desse contraste, a gente consegue aí conversar com a nossa cliente sobre as cores que são importantes para o objetivo dela, né? Trabalhando a simbologia das cores e as harmonias também, que seria a combinação, ok? Então, vamos lá. Como que vai ser a preparação para essa sessão? Então, lá no final da sessão de morfologia, a gente vai explicar que semana que vem vai ser a nossa sessão de cores. E aí, a gente vai pedir para a nossa cliente enviar, tá? 2 fotos de rosto dela para nós até 2 dias antes da sessão, seguindo aí algumas recomendações.
Então, eu sempre peço para ela estar com um topzinho ou com uma blusa lisa ou neutra, sem maquiagem, sem acessórios. E assim, que essa blusinha seja mais, né, com um decotinho mais aberto, tá? Ou um topzinho, um decotinho mais aberto, assim, nada que... Não como a minha, que é fechadinha, ok? Peço para ela tirar a foto com o cabelo preso. Então, assim, quando eu peço para ela tirar a foto com o cabelo preso, eu peço para ela colocar o cabelo para trás. Por quê? Porque se ela tiver o cabelinho pintado, eu consigo ver aqui a raiz dela, tá? Para fazer a análise do contraste. E é bom a gente saber se a nossa cliente também tem micropigmentação, enfim, porque quando a gente for fazer a análise do contraste, é importante a gente ter essas informações, tá? E também eu peço para ela tirar a foto com o cabelo solto e ele para trás da orelha, mais solto aqui assim, porque se ela trabalhou, se ela atingiu o cabelo, às vezes pode ser que ela tenha alterado aí o contraste dela, então para a gente ver o contraste, comparar o contraste natural com o contraste artificial que tá ele agora. A câmera, ela deve estar paralela aqui ao rosto, tá? Nesse caso, não tem problema se ela usar a selfie, porque a gente não vai estar olhando proporção. Se fosse no visagismo, daria diferença. Eu não, né, como eu sou visagista, aí eu não peço. Mas no caso de... para a gente fazer a análise de contraste, não tem problema se ela tirar aqui com a câmera da selfie, ok? Então, pede para ela posicionar a câmera, tá? Paralela ao rosto, nem para cima e nem para baixo, certo? Cuidado para a foto não ficar torta, né? E também não ter muita sombra aí. E a foto, ela deve ser tirada num ambiente bem iluminado, de preferência a luz natural e numa parede neutra. E avisar para essa cliente que não é para ela tirar no sol, tá? É para tirar num ambiente que esteja iluminado. Porque se ela tirar no sol, vai dar diferença no contraste, né? Porque vai estar pegando o sol ali nela, vai confundir a gente. Então, tem que ser um ambiente iluminado ali, ok? E se a cliente tiver coloração no cabelo, a gente pode pedir para que ela envie fotos antigas dela, onde o cabelo dela tinha cor natural, tá? E, se possível, sugerir para que a cliente, no dia da sessão, que ela esteja sem maquiagem e tenha um espelho ali próximo, para a gente fazer aí um exercício com ela, para ela fazer observação do rosto. Gente, eu tô falando muito rápido ou tá tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Vamos lá fazer a análise dessas fotos. Cliente me mandou as fotos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas fotos, eu vou tirar a saturação. Então, eu peço para ela me mandar as fotos coloridas. Se eu for fazer no celular, eu posso tirar, no caso aqui da escola, a gente tem os cards, né? Então, vocês podem pedir para ela mandar a foto no celular. No celular mesmo, vocês tiram toda a saturação. E vocês podem ali... pegar os cards e fazer essa comparação nos cards. Se não, vocês podem pedir para ela mandar essa foto e no PowerPoint colocar em escala de cinza e aí colocar a escala de cinza digitalizada lá no PowerPoint, tá? Tem ali uma fotinho depois para vocês entenderem. Então, você pode fazer a análise de contraste de duas formas, né? Ou transformando a escala de cinza e fazendo isso no celular, ou fazendo isso lá no PowerPoint. E aí a gente vai olhar, né, a questão da pele, né, da sobrancelha, do cabelo. Claro, se ela tiver micropigmentação na sobrancelha, a gente não conta. Se ela tiver coloração, a gente vai olhar a raiz ali dela para saber... a cor dela natural. Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo, tá? Então, a primeira foto, eu tô com o cabelo solto, né? Tô com o cabelo bem curtinho. E a segunda foto, eu tô com o cabelo preso. Vocês viram que eu coloquei ele para trás, que é para vocês lembrarem de pedir para a cliente fazer isso, para conseguir ver a raiz, tá? Na primeira foto, se vocês perceberem, tem uma sombra. Eu fiz de propósito aqui para vocês verem que a sombra, se tiver sombra, vai dar diferença no contraste. Tá? Então, tem que ver isso certinho aí, porque senão vocês vão receber aquela foto e pode ser que a gente dê um diagnóstico aí que não seja correto para nossa cliente. Então, cuidado, tá? Então, se a cliente mandou a foto, viu que tem sombra, faça com o outro lado, descarte esse lado da sombra, ok? Outra coisa, na primeira foto, eu tirei com isso daqui, eu tirei com tripé nesse dia, eu fiz todas as fotos aí pro material de vocês. Eu tirei aqui com essa câmera. Já a segunda foto, eu tirei aqui com a câmera da selfie. E eu fiz as duas para que vocês vissem ali a diferença, tá? De como é uma foto para outra. Vocês viram que na selfie, às vezes, né? A gente não consegue direito, mexe ali na proporção, mas não tem problema. Isso não vai interferir na análise do contraste, ok?
Ô, Ju, uma pergunta. Não é melhor já fazer a foto em preto e branco? Já pedir para ela uma foto? Não? Não, porque o preto e branco não vai te trazer a escala de cinza, você pode fazer uma leitura errada. Então, por isso Hum, que é melhor. Eu sei que o Samsung parece que tem escala de cinza, o iPhone não tem. A gente tem o mono o no iPhone iPhone. não. Não, tem o Hum, mono, mas o mono ele não há uma escala de cinzas fiel. Então é melhor a gente tirar a uhum. saturação e ir para o menos 100. Você vai abrir aqui. Aqui eu acho que não. Será que dá para ver se eu mostrar? Dá para ver um pouquinho. Então deixa eu ir aqui. Peraí. Pegar uma foto. Deixa eu achar uma foto aqui. Tá vendo? Peguei essa foto aqui. Tá, Aí eu aham, vou em editar. Apertei em editar. Aí aqui tem uhum, os balãozinhos, esses negocinhos, tá vendo? A gente uhum, vai uhum. arrastando. Cadê? Tá, Saturação, aham, tá? tá, E vi. aí, aqui embaixo tem esses tracinhos. Aham, Eu vou aham. aqui até Tipo uma o reguinha. final. Isso, aí fica Tá. menos 100, tá? Aí, Menos ó, 100, tá saturação vendo? menos 100. Ah, Isso. ok. Aí ficou Aham, assim, tá? Então, tá. se você for fazer pelo celular, pede para ela o colorido, porque assim, pode ser que você peça para ela já em preto e branco, em escala de cinza, ela te manda em preto e branco. Uhum, Então, na dúvida, uhum. pede para ela te mandar colorido e aí você faz essa transformação, tá? Tá, É que eu tô tá. sem meus cards aqui porque eu deixei lá no coworking, mas quem trabalha com card, vocês podem já fazer a comparação aqui no celular, se não, manda a foto para o teu computador, coloca aqui, escalas de cinza, tem no quem não fez pela escola, Eu vocês não fiz. jogam no Google. Eu tenho Tanara, esse então você card joga no aqui, ó. Google. A Tá. Gabi tem. Qual que é Aí, esse, Gabi? Na verdade, Como que é? esse aqui não é da Ecole, não. Eu comprei no Resolva resolva meu Drop look. de Cor. Drop de Drop Cor. de cor. Tá. Drop de Então, cor. É um Tá. site que eles vendem também Ah, material tá. de coloração. ou Tá. então, Anara, você pode também jogar no Google, tá? A escala de cinza que aparece e você pode fazer isso de maneira digital, tipo o que eu fiz aqui. Coloquei a cartela e coloquei a foto e você vai Tá. fazendo a comparação para saber qual que é Uhum. o contraste da tua O cliente, contraste. Se é baixo, certo? médio ou alto. Tá. Isso, exatamente, ok? Tá. Aqui na escola a gente Uhum. trabalha com 6, mas tem metodologias que eles Hum, trabalham só com 3. Mas aí você usa a metodologia que foi o que eu você fiz. aprendeu, Tá, tá? foi o que eu Então, aprendi. isso, usa a que você aprendeu. Tranquilo? Obrigada. Tranquilo. Imagina. Então, tá bom. Então, No, passo a passo. Oi. no PowerPoint, seria ideal para mostrar para cliente? Não, mas para fazer sua análise, você pode mostrar para cliente? Pode, mas aqui é mais para fazer a sua análise mesmo. Ah, sim. Mas você pode mostrar para ela também. É porque eu estava pensando em botar foto junto com a escala de cinza para mostrar o contraste. Pode sim, tá? Tem cliente que é mais curiosa, que gosta de saber, né? Eu já peguei os dois perfis. Cliente que vai além, sabe? Ela quer saber tudo. Agora tem umas que não estão nem aí, só quer saber o resultado, o que eu tenho que fazer e tá tudo certo. Então você vê o perfil da cliente. Se ela quiser saber, coloca, compartilha, enfim, ela vai gostar. Então vamos lá. A gente vai receber essas fotos, certo? Antes da sessão. Então a gente já vai preparar tudo isso certinho. A gente vai fazer a análise dessa foto, já para saber qual que é o contraste da nossa cliente. E aí vocês podem ter um mini questionário aí digitalizado com algumas perguntinhas para que na videoconferência vocês conversem aí com a cliente de vocês em relação às cores, né, tá? Em relação à maquiagem, o cabelo, como ela usa. E sugiro também fazer algumas perguntas lá no teste na sessão de estilo. Dependendo do questionário que vocês usam, pode ser que vocês já tenham feito algumas perguntas em relação a cores de vestimenta e acessórios. Se vocês não fizeram, vocês podem fazer aqui. Se vocês fizeram lá, aqui foquem em maquiagem, cabelo, para saber a relação dela. E vocês podem relembrar aquilo que ela tinha falado lá no de estilo, ok? Que mais? Aqui a gente vai utilizar as técnicas de desenvolvimento pessoal, assim como a gente vai utilizar em todas as sessões, tá? E algumas perguntinhas aqui, ou alguns tópicos que eu coloquei para vocês,
de sugestão que vocês podem se preparar antes, né? Deixar ali já ajeitadinho para conversar com a cliente. Então, quais cores que ela mais gosta, que ela mais usa, quais cores que ela não gosta e não usa, quais cores de maquiagem ela mais gosta e usa, não gosta e não usa, quais cores ela gosta e usa nos acessórios, se ela tem vontade de mudar o cabelo, se sim, qual seria, né? Só para saber, primeiro a gente vai fazer essas perguntinhas, só para saber se ela tá aberta para mudar esse contraste, enfim, tá? Se ela combina cores nos looks, como que ela faz isso, e se ela tá aberta aí para novas possibilidades em relação às cores, para as roupas, maquiagem e cabelo. Então, aqui a gente não vai falar de temperatura, a gente não vai falar de nada disso em relação às cores, a gente vai fazer uma assessoria mais em relação ao contraste mesmo, ok? E aí, depois dessa investigação, você pode pedir para a cliente se observar. Então, assim, lá na sessão da videoconferência, né? Você vai pedir para ela deixar o espelho próximo a você, que ela esteja sem maquiagem, ok? E aí, a gente vai pedir para ela se observar, né? Usando esse espelho sem maquiagem e perguntar para ela, né? Como que ela se vê, né? Como que ela acha a imagem dela, se é uma imagem forte, se é uma imagem suave, como ela se sente sem maquiagem. Por que se é uma imagem forte, uma imagem suave? Porque a gente sabe que o contraste, ele acaba passando uma mensagem, né? Então, o alto contraste, ele passa uma mensagem de mais impacto, de força. Um baixo contraste passa uma mensagem mais de suavidade, ok? Então, a gente pode simplesmente pedir, porque assim, as pessoas não se observam, tá? Elas não param para pensar nisso. Então, é um minutinho, assim, que a gente vai fazer esse exercício para ela se observar, para ela olhar o contraste dela, para ela começar a imaginar, né, realmente o que eu estou comunicando com o meu contraste, ou se ela pode ser que ela esteja no contraste dela natural, ou ela alterou esse contraste. Então, para ela começar a observar. Até aí, a gente não apresentou contraste ainda para ela, a gente só está fazendo investigação. Eu normalmente faço as perguntinhas para minha cliente, converso com ela antes, e aí depois, se ela quer saber, eu vou trazendo as informações, mas eu sempre faço ela refletir primeiro, antes de eu dar as respostas, tá? Em seguida, a gente pode perguntar se ela quer saber sobre a análise do contraste e explicar para ela, né? Em cima do que ela trouxe ali, a gente pode falar, olha, fulano, então, o seu contraste é um alto contraste, né? Ele passa impacto, ou o seu contraste natural é alto, mas como você descoloriu o teu cabelo, lembra que a gente pediu para ela 2 fotos? Uma com o cabelo solto atrás da orelha, assim, para a gente ver, né? E outra com o cabelo preso, para a gente ver a raiz. Então, no caso da minha cliente, que ela pintou o cabelo de loiro, vamos supor, baixou o contraste dela, então eu posso falar para ela desses 2 contrastes. Ó, seu contraste natural é um alto contraste, né? Mas aí, agora que você pintou o seu cabelo, você mexeu no teu contraste, tá um baixo contraste. Então a gente pode brincar e trazer essa consciência aí para ela e explicar, ok? Depois a gente pode conversar também sobre a simbologia das cores, trazendo os significados das cores que ela gosta. Lembra que a gente fez as perguntinhas ali para ela de quais cores ela gosta? Então a gente pode perguntar para ela, perguntar se ela sabe, né, o que ela imagina que aquelas cores comunicam, né? E aí comentar ali com ela o que cada cor comunica, qual a mensagem de cada cor, enfim. Então, trocar essa ideia, certo? Outra coisa, a gente pode conversar com ela também sobre as harmonias que ela já usa. Então, dizendo que essas harmonias comunicam, né? As harmonias. Então, fulana, como que você combina cores? Ela não vai saber harmonias, né? Ela não vai entender. Mas como que você combina cores, né? Qual que são as cores que você mais gosta de combinar e tal? E ela pode ir trazendo isso pra gente, a gente pode ir explicando para ela quais são as harmonias, né? O que cada uma ali comunica, ok? Isso ela até estaria aberto para experimentar novas possibilidades, tá? E se vocês acharem pertinente, vocês podem também trabalhar as cores universais da imagem ali com o cliente de vocês, tá? Aqui na escola tem um aulão com a Profilu, que ela fala das cores universais. As cores universais, para quem não sabe, são cores que são equilibradas em relação à temperatura, ao valor e à saturação. E por que é interessante trabalhar as cores universais? Como elas são cores equilibradas, então são cores que transitam aí facilmente em todas as estações. Então, como a gente não sabe qual que é a característica, a predominância principal da nossa cliente, para, enfim, saber ali a cartela dela, é uma maneira, pelo menos, da gente conseguir ajudá-la em relação às cores, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem trabalhar com essa informação. Outra coisa, falando de contraste,
sobre a maquiagem, por exemplo, né? A gente não vai saber a temperatura da nossa cliente, mas a gente pode conversar com ela sobre maquiagem. Então, assim, se ela tem um alto contraste, se ela quer repetir aquele alto contraste na maquiagem dela, né? Então, vamos supor, se ela tem um alto contraste, passar um batom mais fechado, por exemplo, ou se ela tem um baixo contraste, se ela quer repetir aquilo e passar um batom mais clarinho. Então, a gente pode dar essas orientações na maquiagem para nossa cliente em relação ao contraste dela. Aqui na escola, a gente tem uma metodologia única, que é o Canvas de Cores de Essência. Tá digitalizado para vocês as cartinhas, tá? Então, vocês podem fazer esse exercício com a cliente online, ok? Então, vocês podem aí, quem aqui da escola, compartilhar o slide com todas as cartinhas. São todas as cartinhas com a numeração, tá? E aí, vocês podem ir perguntando para a cliente, né? Quais são as cores que você utiliza no teu estudo ou no teu trabalho? E aí, a cliente vai falar os números para vocês, e aí vocês podem ir anotando numa folha sulfite, porque a tela vai estar compartilhada com os cardzinhos e a numeração. Tudo isso já está lá no PowerPoint que a Mara manda para vocês por e-mail, tá? Todas as ferramentas digitalizadas. E aí vocês vão anotando, quais cores você gostaria de usar no trabalho? Aí vocês vão anotando. Depois que vocês anotarem tudo na folha sulfite, vocês podem fazer a leitura ali para a cliente de vocês, dos cardzinhos, e fazer o exercício normalmente, como vocês aprenderam lá no presencial, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Finalizou lá essa parte da leitura ali das cores, conversa com a tua cliente, quais cores que a mais representam, que são as cores de essência, e quais cores ali seriam prioridades para ajudá-la no... Opa! Desculpa, bateu a porta aqui o vento. Quais cores seriam ali prioridade para ela usar na construção de objetivo de imagem dela, certo? Tranquilo até aí? Então tá bom. Beleza, então vamos falar agora da identidade visual. O que seria a identidade visual? Seria a entrega de um projeto para a nossa cliente, tá? Onde a gente vai trazer todas as informações que a gente analisou dessas sessões, que são as sessões teóricas ou analíticas. Então, a gente vai montar uma proposta para ela e vai validar com essa cliente por meio de videoconferência. Então, ter uma proposta de identidade visual pronta, né? A gente pode fazer isso por meio do Canva, né? Aqui na escola a gente trabalha com o Canva de identidade visual, ou vocês podem montar um mood board ou um guia, né? Um mini dossiê ali com essas informações que vocês escolheram até agora. Então, até aqui pode ser uma entrega, tá? Que vocês podem fazer para a cliente de vocês. Semana que vem a gente vai falar das etapas práticas, como fazer um shopping, como montar um look, como fazer uma revitalização. Mas aqui vocês podem vender esse pacote, se vocês quiserem ter um pacote até aqui, ok? Sugestão de ferramentas que vocês podem trabalhar para fazer essa apresentação, né? O Pinterest, que vocês trabalhariam só com sugestões de imagem, a apresentação no Google, o Canvas ou o PowerPoint, ok? Então, aqui nessa proposta de identidade visual, deve conter algumas palavras ou imagens que vão ilustrar as formas, as linhas, as cores, as combinações, os tecidos, as peças, os acessórios, né? As harmonias, alguns exemplos de looks que estão alinhados com os objetivos da sua cliente, né? Com os papéis que ela tem dentro da rotina dela, os estilos dela, a morfologia, as cores, como se a gente montasse ali um quebra-cabeça. Então, em cima do que ela trouxe para nós, dos objetivos, dos estilos que a gente compreendeu ali dela, da morfologia e da relação dela com as cores, a gente vai montar ali uma apresentaçãozinha, um projeto com indicações. Então, assim, olha, deixa eu ver quem está aqui, Jacimari. Vamos lá, Jacimari, em cima do que a gente conversou aqui, a minha proposta para ti é que você utilize esse tipo de look, tá? Esse tipo de blusa, esse tipo de combinação de cor no teu trabalho, né? Agora, já na tua vida pessoal, para as tuas viagens, por exemplo, né? Que você utilize aqui essas roupas, enfim, é materializar visualmente ali para a nossa cliente como que ela vai trabalhar a imagem dela a partir dessas análises que nós fizemos, certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter uma proposta
pronta dessa identidade visual, e aí a gente vai marcar uma videoconferência com a nossa cliente, onde a gente vai compartilhar a tela com ela, a gente vai explicar, né, a importância, o porquê daquela sessão, e a gente vai mostrar para ela essa proposta. E a gente vai explicar que são algumas sugestões, o porquê que a gente está sugerindo tudo aquilo, e perguntando para ela se está fazendo sentido todas essas sugestões que nós estamos trazendo, e ver se ela concorda, tá? Se ela se vê nessas imagens, nesses looks, se ela se imagina nisso, e se ela gostaria de fazer algum ajuste, porque às vezes pode ser que a gente ponha ali uma combinação, ela fala, eu quero usar cores, né? Eu tô aberta, eu quero ter uma imagem criativa e tal, e a gente coloca ali algumas possibilidades de uma tríade, por exemplo, né? 3 cores ali no look, nos acessórios e tal, e ela chega assim, olha, realmente eu quero, mas assim, para mim ainda não dá, né? Eu acho que é muito, eu trabalharia com 2 cores, mas com 3 ainda não estou preparado. Muitas vezes ela chega pra gente e fala, eu quero ser mais sensual, quero trabalhar mais feminilidade. A gente brinca um pouquinho com os decotes, né? Traz umas roupinhas um pouquinho mais curtinhas, tá? Olha, achei super legal, mas não estou preparada, né? Pode ser um decotinho ali mais discretinho. Então, assim, aqui na identidade é um bate-bola que a gente tem com a cliente. Então, a gente formata ali uma proposta para ela e a gente vai trocar uma ideia com ela para saber se aquela proposta faz sentido ou se tem ali algum ajuste a ser feito. E durante o alinhamento, se houver alguma solicitação, né, para essa cliente, como a gente vai estar com a tela compartilhada, a gente pega, deixa um caderninho, uma folhinha ali do lado e vai fazendo ali as nossas anotações para depois da sessão a gente fazer os ajustes ali e poder enviar para nossa cliente, tá? E explicar para ela que essa identidade visual, ela vai ser um guia para a gente, a partir dali, trabalhar as etapas práticas, né, que seria revitalização, experiência em shopping e a montagem de looks que a gente vai trabalhar aí na semana que vem. E aí, finalizou a sessão, a gente pode enviar para ela essa proposta de identidade visual por e-mail ou por WhatsApp, ou se precisa fazer o ajuste, marcar com ela uma data, vou fazer o ajuste essa semana, te mando depois, e aí depois ver com ela ali quando que serão as sessões das etapas práticas. Ok? Vamos lá, perguntas, dúvidas? Tranquilo. Ô, Ju, essa etapa da identidade visual, ela poderia ser só uma etapa de proposta? E parar por aí o trabalho, por exemplo? Poderia. Eu vendo muito esse projeto, eu vendo muito esse pacote. Hoje em dia, as etapas práticas, eu já não incluo, eu não vendo mais consultoria de imagem completa. Então, Aquele meu pacote pacotão mais todo, né? não. Eu fico muito tempo com a cliente, a minha rotina é muito pesada, então acaba sendo muito desgastante. Então, eu vendo até aqui, e aqui como eu faço visagismo e trabalho com autenticação de estilo, já esse pacotão eu fico quase 2 meses com a cliente, né, fazendo as sessões semanais. Então, eu vendo esse pacote, esse é o meu pacote mais robusto, e aí as etapas práticas eu vendo separado para ela. Então, eu falo para ela que eu tenho essas etapas práticas, falo, olha, depois do projeto, se você quiser, você compra aí a parte de mim. E outra coisa, a gente vai falar semana que vem mais a fundo das etapas práticas, não é para qualquer cliente, sou bem sincera para vocês, porque as etapas práticas a gente precisa muito dela. Vocês viram que aqui a gente já precisa de um esforço, né? Que ela tem que tirar as fotos, então a pessoa tem que estar afim. Então, por isso que a gente tem que fazer esse alinhamento antes. Porque quando a gente está no presencial, a gente só marca o horário com a nossa cliente, a gente chega, a gente faz tudo, né? A gente tira a foto, a gente vê a luz, a gente, enfim, faz análise, a gente faz tudo e ela não precisa se preparar tanto. Já no online tem toda essa preparação, por isso que semana passada a gente conversou que tem que ser uma parceria entre nós e a cliente. Então, nas partes práticas, eu já vou sentindo aqui a minha cliente também, se ela vai fazendo as coisas certinho, porque se eu vendo um pacotão já robusto com as partes práticas, vai que a minha cliente não engaja. E aí depois vai me dar problema lá na frente. Isso já aconteceu, tá? Então... Não, com certeza. Logo quando eu comecei. E aí eu tive uma cliente que deu problema no sentido assim. Tem a gente aqui, então. No sentido assim, a gente tinha fechado o pacotão, na época eu ainda vendia o pacotão, né? E eu já estava trabalhando online.
E ela fazia as tarefas, ela me mandava a parte da teoria, mandava as fotos, mandava, mas assim, ela era uma executiva, ela tinha super pouco tempo, super na correria, então ela não tinha paciência, sabe, nas etapas práticas, entendeu? Por fim, ela pagou o serviço, ficou me enrolando, eu vim para... Não quis fazer. Exatamente, eu estava estudando na época, foi em 2017 isso, acho. Eu estava estudando na época na Europa, aí eu voltei para o Brasil, aí eu combinei com ela, né? Já tinha passado o tempo, inclusive, eu falei, olha, vamos fazer, mas acabou, enfim, não rolando. Mas assim, eu me colocava sempre à disposição, sabe? E ela desmarcava em cima da hora, ela esquecia de fazer as coisas, então foi uma mega de uma experiência interessante, e a minha rotina já estava pesada, como eu falei, sabe de uma coisa, deixa eu acabei formatando desse outro jeito, e para mim tá dando certo desde então. Então, as etapas práticas eu tô vendendo ali à parte. E cada uma seria um pacote, são separadas elas, Ju. São separadinhos, isso. Aí eu vendo só a revitalização, ou só a montagem de looks, ou só o shopping. Vou ser bem sincera para vocês, a revitalização, entreguei a identidade visual da minha cliente, eu até oriento ela a fazer, assim, sabe? Dou umas diquinhas para ela fazer, porque eu não faço, sinceramente, não faço questão nenhuma de fazer. É cansativo, né, Ju? Eu também não curto muito. Se ela quer muito, aí beleza, eu vendo o pacote, a gente faz, mas se eu vejo que ela tem potencial ali para se virar, eu só dou uma orientadinha, falei, manda a bala, depois a gente faz montagem de looks, né? Faz alguma coisa assim. Obrigada pela sinceridade. Mas né? Faz parte. Eu já acho cansativo, tô sendo bem sincera com vocês, eu já acho cansativo fazendo presencial, porque é energia, né? Você abre o guarda-roupa da pessoa, você mexe nas coisas da pessoa. Então, enfim, imagina no online. Então, é cansativo. Dá para fazer? Já fiz. Enfim, dá super para fazer. Mas tô sendo bem sincera para vocês. É uma etapa que, assim, eu não faço questão nem no presencial, nem no online. Não, mas E tem gente que super adora, né? Que gosta, inclusive, de fazer organização de closet. Enfim, conhece pessoas que amam. E tá tudo bem. E é uma profissão também, né? É uma profissão também, né? Exatamente. Que mais, meninas? Ju, eu queria que você recapitulasse a medição aqui, no ossinho que você falou com a vareta? No ossinho, É aqui dentro. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem algumas pessoas que, inclusive, é que eu sou surda, mas tem gente que tem mais volume corporal, tá? O que vocês podem fazer? No dia da sessão de videoconferência, vocês podem confirmar com a cliente, pedindo para a cliente tocar o ossinho. Tá? Só para vocês verem se vocês colocaram ali a retinha, a linha no lugar certinho. É que eu sou surda, o meu ossinho ele para aqui, mas às vezes tem gente que tem mais volume aqui no bracinho, né? Então o bracinho acaba sendo um pouquinho mais para fora e o ossinho fica mais para dentro, tá? Mas é aqui no ossinho, ok? Eu achei que era quando acabasse o braço, entendeu? Não, é no ossinho. Porque não tem pessoas que têm um voluminho aqui no braço? Sim. Tá? Então, aí a gente acaba fazendo uma leitura errônea. Então, você tem que ir no ossinho do ombro. Tá? E sobre as cores que você falou também da essência, né, da cliente, parece que tem um material de vocês, né? Você não fez com a gente, Gabi? Olha, eu formei pela Ecole em 2015, 16. Então, eu acho que vocês não tinham todo esse material na época. Não, esse material é novo, entrou comigo e com a Luísa. Para mim, tá tudo novo, entendeu? Tá tudo novo. A Vandressa não me deu nada disso. Faz o seguinte... pede na segunda-feira, pede para a Mara te mandar. Eu vou procurar aqui, se eu achar, te mando no particular. Eu recebi o material dos estilos, a numeraçãozinha. Aí tem depois cores, tem umas paletazinhas de cores, assim, não é isso? Isso, mas eu ia falar outra coisa para ti. Porque é o seguinte, quando eu me formei em 2015 pela escola também, não tinha todas essas ferramentas. A Vandressa gravou um vídeo no começo do ano, quando a gente lançou várias ferramentas novas, explicando para as alunas, né, que tinham se formado antes,
como utilizar essas ferramentas no presencial, mas aqui no online você já consegue adaptar. Eu vou ver se eu acho esse vídeo, se eu não achar na segunda-feira, eu te mando particular, se eu não achar na segunda-feira, você pede para a Mara, ver se ela consegue te mandar ali o link, que aí ela tá explicando todas essas ferramentas para você entender. E qualquer dúvida que você tiver, você pode me perguntar no particular depois, ou a gente tem aqueles aulões toda quarta-feira. Você tá no Eu Sou Ecole? Eu tô o grupo do WhatsApp, o Eu Sou Ecole? Então, uma vez por mês, de quarta-feira, a gente tem os aulões de dúvidas. Então, você já assiste essa aula, e aí, se tiver dúvidas no aulão de quarta, eu não vou estar, porque eu vou estar dando aula, mas deve ser a Van ou a Lu, as duas, e aí você já tira as dúvidas com elas ali ao vivo, tá? Vai ser sobre isso? Sobre os materiais? Não, esse aulão de dúvidas é dúvidas aleatórias, assim, que vocês estão trazendo pra gente. Mas aí assiste esse vídeo, qualquer coisa você me pergunta no particular, senão você também pode tirar dúvida com elas lá no grupo. Então tá. Dessas ferramentas novas. Porque elas estão bem legais. Meio tonta, né? De tanto material, eu não peguei nada disso nessa parte, porque eu estava bem no início da Ecole aqui, né? Eu fiz a minha formação bem no início, então para mim é tudo novo. A gente sempre tá evoluindo, sabe? Tá se transformando, tá buscando coisa diferente, coisa nova para trazer para vocês. Ótimo. Então, mas fica tranquila que vocês estão amparadas. Tem um acesso restrito, todas as ferramentas para você imprimir também para trabalhar no presencial, tá? Então, mesmo que você tenha se formado antes, tá tudo lá. Então, esse negócio que eu estou te perguntando das cores da essência, tem material para isso, para apresentar para cliente? Tem, no presencial tem uns cards. É que o meu material não está aqui, porque como eu estou dando aula, eu deixei no coworking, né? Mas tem uns cardzinhos. Alguém tem aí? Flá, Omara ou Inês, tem que estar pertinho aí de vocês? Só para as meninas te mostrarem. Se tiver fácil, senão não tem problema. Então, no presencial tem uns cardzinhos que você faz com a tua cliente esse exercício das cores. E no online eu digitalizei para vocês. Ó, a Flá tá mostrando aqui, tá vendo, Gabi? Tá? Gente, eu nem sei se vocês gostam que eu chamo vocês de Gabi, né? Eu vou chamando. Se vocês não gostarem, me avisem, tá? Não, pode chamar, não tem problema. Eu recebi esse material digitalizado, no material dos estilos, né? Tá Isso. Vindo... tá. Isso. Aí, esse você usa no online. Esse que a Flá tá mostrando são os cards que você... eu não sei, acho que elas devem vender. Ou também você pode baixar lá no acesso restrito e mandar numa gráfica para imprimir para ti. Tá, mas esse material, por exemplo, que a Mara mandou, já não dá para utilizar com a cliente? Dá. E aí você vai utilizar no online. No online. Então, esse daqui que a Flá mandou, você vai usar no presencial. Tá, e as perguntas que você faz para ela na hora é o quê? Qual é a cor que ela se identifica mais? Porque eu estou vendo assim que tem uma imagem e tem a paleta embaixo, não é isso? Foi o que eu recebi, 21 paletas. Isso, é isso mesmo. Aí como é que você trabalha isso com a cliente? Como é uma dúvida muito específica, eu posso responder para ti depois no particular? Pode. Posso? Eu não sei se a dúvida também geral também, né? Porque assim, como a gente tem pessoas de outras metodologias e as meninas que estão aqui, elas já tiveram esse assunto, se eu puder te responder no particular para não, enfim, ok? E aí a gente pode terminar a aula, eu posso ficar aqui contigo também e eu te respondo isso. Tá bom, tranquilo. Tá bom? Tem alguém que tem mais alguma dúvida, meninas, em relação ao atendimento online? Eu tenho, Ju. Vamos lá, Ju. Você está falando assim que até estratégia de imagem é legal oferecer, né? Seria interessante, assim como a gente fecha, eu fecho hoje presencial, às vezes, morfologia, seria interessante fechar 2 etapas também, ou você acha que no consultoria online tem que ter todos os processos? Não precisa, você pode fazer sim. Você pode fazer só morfologia e estilo. A semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas você pode personalizar o pacote em cima do que a tua cliente quiser, tá? Não precisa vender tudo. Diga. Quanto a esse videozinho que você falou para a Gabriela, eu formei o ano passado pela Ecole. O mapa de essência já tinha, o Canvas não. Tá. O Canvas eu estou usando, mas dentro do que eu li, que eu vi que tem a leitura, né? Tem a instrução lá, né? Mas eu queria esse videozinho também. Tá bom.
Faz o seguinte, me manda um oi no particular, que aí eu procuro aqui depois da aula e mando para vocês duas. Tá? Imagina, eu vou procurar ele aqui, ver se eu acho nos meus arquivos antigos. Foi no comecinho do ano que a gente colocou todas as instruções para vocês bem detalhadas lá, mas tem um videozinho que fica mais interativo também. Tá escrito. Não, beleza, obrigada. Imagina. O que mais, gente? Vamos lá. Juliana. Oi. Oi, boa noite, gente. Boa noite. Isso. Eu tenho duas dúvidas, mas em relação ao tempo, né? Quanto tempo é mais ou menos cada sessão? E quanto tempo entre uma sessão e outra? Tá. Mais ou menos, é lógico. Tá, eu particularmente gosto, como a gente trabalha aqui na escola com desenvolvimento pessoal, então eu gosto de sempre trabalhar sessões semanais e também pela minha agenda, porque eu acho que entre as sessões semanais a cliente consegue fazer as atividades, consegue absorver tudo aquilo que foi conversado, ter os próprios insights dela, entrar em ação, fazer algumas atividades ali em relação àquilo que ela aprendeu na sessão, então eu gosto de fazer sessões semanais. Sobre o tempo de sessão no online, é bem relativo. Se você for fazer, por exemplo, na sessão de objetivos, eu não sei como o seu questionário, né? Um questionário que a gente trabalha aqui na escola, ele é bem extenso, ele tem quase 60 perguntas. Então, se eu for fazer tudo por videoconferência, eu vou demorar entre 90 minutos, mais ou menos, se for uma cliente um pouquinho mais objetiva, tá? Se for uma cliente um pouquinho mais prolixa, aí eu posso chegar até umas 2 horas, mas eu não passo de 2 horas. Aí teria que ver, né, o teu questionário, quantas perguntinhas que tem, enfim. Se for passar o questionário antes para minha cliente fazer a validação ali com ela, só do questionário de objetivos, menos de 1 hora. Aí vai depender se é uma cliente que detalhou muito bem ou se é uma cliente que eu preciso cavucar um pouquinho mais. Dá para fazer em 30 minutos, inclusive. Aí vai depender do perfil. Ok, obrigada. Esse questionário, Ju, você disponibiliza para as alunas ou não? Está lá no acesso restrito. Esse está no acesso restrito. Uhum. Tá. Tá? O que mais? Vamos lá, Mara. Oi, Ju. Nessa primeira abordagem, quando elas chegam e perguntam para a gente, gostaria de saber como é que funciona e tudo mais, como é que você lida? Você manda um áudio, você já manda a tabela de preços? Como é que você lida nisso? Porque eu tô com um pouquinho de dúvida. Problema, a gente vai comentar. A gente vai comentar isso na semana que vem, mas eu já vou falar, porque, né, que eu falei para vocês, já tinham que fechar cliente para começar essa semana. Já tem. É isso aí, graças a Deus, amém, Jesus, vamos lá. Ó, eu normalmente, a pessoa entra em contato comigo, acontece direto no WhatsApp, no WhatsApp não, desculpa, no direct do Instagram. Oi, né, quanto custa a consultoria de imagem? Como funciona? Eu, Juliana, eu não passo valor. Eu falo o seguinte, olha, oi, tudo bem? Poxa, obrigada, né, por ter entrado em contato. Que bacana que você está querendo trabalhar a sua imagem pessoal. Aí, às vezes, a pessoa já fala onde me achou, ou às vezes ela não fala, eu pergunto, né, foi indicação, como você me achou, né, mando mensagem, espero ela voltar, eu falo, olha, bom, o serviço de consultoria de imagem, ele é algo personalizado, e dá pra gente pode trabalhar de diversas formas, então seria muito interessante a gente conseguir conversar um pouquinho para se conhecer melhor e para eu conseguir indicar para ti o melhor serviço adaptado à tua realidade. E aí eu pergunto se a gente pode se falar por telefone, rapidinho, eu já coloco 15 minutinhos, né? O melhor, pergunta a disponibilidade dela, qual dia é melhor, quais os dias que ela tem disponibilidade, horários, falo que é uma conversa rápida de 15 minutinhos. Ou também, se ela preferir, a gente pode fazer ali uma videoconferência. Agora, na pandemia, o pessoal está mais confortável, inclusive, da videoconferência. Mas o telefone também, aí eu peço nessa permissão. E às vezes pode acontecer de você trocar áudio ali, também você pode fazer, mas normalmente eu falo ou da ligação da videoconferência. Se não rola, aí eu gosto do áudio para ouvir a voz da pessoa, para entender a minha entonação também, que é outra coisa, né? A gente escrever e a pessoa ouvir ali a nossa voz. Tem gente que responde, tem gente que não responde. Quem não responde é porque estava ligado para o preço mesmo, então não interessa para mim, tá? Agora, quem responde é quem realmente está interessado e a gente marca esse bate-papo e é mais fácil também até para você compreender esse cliente e agregar valor, porque às vezes se a pessoa pede só preço, ela vai pedir para outras pessoas comparar e vai fechar com mais barato.
Então, ali se conversando com ela, você consegue mostrar mais valor, ver se ela tem alguma objeção, né? E aí também já matar essas objeções. Às vezes a objeção dela, porque eu acho que a consultoria é muito caro. Aí você pode falar, mas o que seria caro para você? Conversar ali com ela, mostrar que não, mostrar os benefícios que ela vai ter em cima daquilo, ouvir as necessidades dela também. E em cima dessas necessidades, mostrar como que você vai conseguir ajudar a fazer esse alinhamento. Aí você pode mandar uma proposta, né? Depois que trocar essa ideia com ela, você pode falar os valores já, se você quiser, se você já se sentir confortável ali, ou falar que você vai mandar uma proposta depois, mandar essa proposta, entrar em contato, se ela não te retornar, para saber como é que foi, se ela tem alguma dúvida, enfim. E ali, se ela não fechar, entender por que ela não fechou e ver se seria, de repente, reduzir um pouco o pacote, ou parcelar mais vezes, tá? Ver o que pode fazer, certo? Aí ali você já manda todo o roteiro do que vai acontecer durante o processo? Não, eu mando um resuminho ali. Eu já converso com ela no telefone, em cima do que ela vai me falando, já vou explicando mais ou menos como que funciona, e eu mando uma proposta comercial para ela, mas eu mando personalizada. Então, assim, se ela fala, a gente vê aí da identidade visual, ok? Mas eu vejo que é uma cliente que tem possibilidades de fazer as capas práticas depois. Então, eu coloco lá o pacote de identidade visual, uma breve descrição daquele pacote, o valor, já o investimento, a forma de pagamento dele, e depois eu coloco um outro slidezinho falando assim, olha, e se você quiser depois, ainda tem esse serviço, mas eu não ponho preço e nem explico esses outros serviços, eu só coloco ali, tipo, para ela lembrar que eu faço isso também. Aí eu mandei para ela, vamos supor que ela achou que a identidade visual, né, ficou caro, que ela não tem condições agora. Aí eu troco essa ideia com ela e falo, olha, a gente pode desmembrar esses serviços também. Aí a gente conversa e falei, olha, qual que você acha que seria a sua prioridade hoje? Estilo. Falou, olha, meu pacotinho de estilo é tanto. Aí a gente fecha e começa. Então, às vezes isso pode acontecer. Ela não conseguir fazer todo o pacote e a gente desmembra e faz algo mais rapidinho ali, mais baratinho. E assim, é muito mais fácil a pessoa comprar de quem ela já conhece. Então, não deu para ela fazer o pacotão, mas ela comprou um pacotinho, quando ela puder, ela vai lá e compra outro pacotinho com você, sabe? Certo? Ju, em relação à videoconferência, você acha que até 40 minutos dá para fazer ou não? Depende. Depende. Porque eu sei que o Zoom, eu acho que dá gratuito, né? Essa parte de tempo, né? Senão você tem que assinar para poder ficar Uma mais. hora. O Zoom é só até 1 hora, gratuito. Então aumentou. Depois já tem que pagar. Era 40 minutos, então aumentou. Testa o Whereby. Testa o Whereby. Deixa eu mandar aqui já no grupo para vocês. Eu nunca tentei esse. Sabe o que eu acho legal, Whereby? Que a pessoa não precisa baixar nada. Até pelo celular, você manda o link para ela só entra no link. E o legal também, eu comecei a testar agora, na quarentena, eu usava o Zoom antes, eu pagava, agora eu não tô pagando o Whereby, eu não pago para fazer o individual, o Zoom a gente só paga para fazer agora grupos. Mas antes eu fazia. E eu gosto, viu? Porque eu só mando o link para a pessoa e já tem inclusive meu nome da sala e a pessoa só clica pelo celular e ela entra. Não tem aquela burocracia, sabe? De ter que baixar. Se ela quiser baixar o app, ela pode, mas não tem a burocracia. A mesma coisa no computador. Ela já entra direto e aí você consegue deixar o horário ali, tudo direitinho, a data e o horário, né? Já vem não é como o Zoom que a gente manda monta ali manda agenda, né? Agenda, isso, não. Ele é simples, você só manda o link, a pessoa só clica no link e entra. Não tem essa programação toda. Claro, isso no gratuito, né? Ele é bem eu acho ele prático para trabalhar o individual. Deixa eu pegar aqui para vocês. Amando, deixa eu procurar alguma cliente que eu mandei esses dias. Eu copio. Aqui. Achei. Copiar. Selecionar. Copiar. Aí vocês testem ele. E tá quebrando um galhão, assim. É muito conhecido na Europa, esse aí, no Canadá, eu acho. Parece que já estão usando muito. Where de onde, em inglês? Whereby. Isso mesmo. Beleza. Aqui vou mandar para vocês. Vi agora, Edilene. Tá em viagem.
depois eu falo com ela, vi agora que ela mandou no grupo. Ó, mandei aqui para vocês, tá? Whereby.com. Depois vocês testem aí, vejam se vocês gostam, porque, claro, o Zoom é mais sofisticado, né? Ele é mais simplesinho, mas eu acho ele super prático. E eu acho bom também, porque aí eu não tenho que ficar criando sala, eu só mando o link para a pessoa, já tenho ele copiado aqui, whereby/Juliana Queiroz, eu mando, né, e a pessoa só clica e entra, entendeu? O que mais, meus amores? Mas aí você precisou baixar no seu celular ou não? Não. Ah, não? Tá. Não, eu uso do computador, mas dá para usar do celular também. E do celular ele usa o browser, que é tipo a internet, sabe? Como se você estivesse entrando num site normal. Se você quiser, você pode baixar o app também, mas eu não tenho o app. Eu faço tudo pelo computador, então... Ok. Tá ótimo, obrigada. Imagina. O que mais? Vamos lá. Tô. Tá me ouvindo? A gente enviando as ferramentas antes economiza mesmo no tempo da sessão, né? Porque, por exemplo, a parte de estilo, que a gente gasta umas 2 horas, vai fazer no máximo em 1 hora, porque aí vai mais validando ali as respostas, né? Exatamente. Só alinha com a tua cliente para ela fazer as respostas bem detalhadas. Porque senão tem cliente, gente. É, que senão você tem que ficar passando de novo o Exatamente. Todo dia. Tá. Exatamente. Que aí elas são muito objetivas, sabe? Como eu falei para vocês da rotina, né? Como é a sua rotina? Trabalho de segunda a sexta no horário comercial, entendeu? Tipo, ponto, sabe? Então, pedir para ela detalhar o máximo possível, tá? Tem uma planilha, Ju, que você falou na aula passada, que ela me mandou por e-mail, que é uma planilha no Excel, que tem uma pontuação. A gente trabalha isso também com a cliente? Em que momento? Essa é a roda de estilo. Essa é a roda de estilo. Isso. E aí a gente adaptou aqui para online no Excel. Você pode mandar para ela no final da sessão de estilo. Para ganhar tempo, sabe? Fez as ferramentas de estilo, tô te mandando agora um testezinho rapidinho, me responde e já me manda de volta. E aí ela te manda e você faz a análise. Você não precisa fazer junto com ela, porque é tempo, sabe? Então pede para ela te responder. Eu mando depois, por quê? Porque como a gente já fez o questionário, já fez o painel, aí a cliente ela consegue responder aquilo mais rápido, mais fácil. Se a gente mandar antes, às vezes a pessoa trava para responder. Porque você acha que só com o painel das imagens não é suficiente? Teria que mandar esse roda de estilo também? Você manda se você quiser. São 3 ferramentas que a gente entrega para vocês que ajudam a fazer análise. Mas se você quiser trabalhar só com o painel e com o questionário... Esse painel parece que tem que fazer a pontuação, não é isso? Tem que somar os números? Não. O painel você vai compartilhar com a tua cliente, né, a tela, vai pedir para ela apontar para ti quais os looks, no caso ela vai te dar os números que ela usa e que ela tem, looks e peças. E em cima disso ela vai te falar, olha, eu tenho uma saia igualzinha a esse número 5 aqui. Essa parte eu entendi. O do Excel que eu tô falando, não tem que somar? Do Excel. Isso. Vai aparecer a pontuação, exatamente. Tá. Aí assim, você tem que fazer uma análise em cima disso também, porque tem características de estilos que são parecidas, né? Vamos supor, o ponderado e o sofisticado, os dois gostam de tecidos nobres, por exemplo. Aí a tua cliente, tanto no questionário quanto no painel, te deu todas as letras ali que ela é sofisticada, mas aí ela respondeu lá um do ponderado, aí você vê lá um do ponderado, aí mas você lê, aquele ponderado ali entraria no sofisticado. Então você pode ir pela numeração, pela pontuação, mas também fazer essa análisezinha, às vezes, se aparecer alguma coisa que foi esquisito. Vamos supor, o contemporâneo e o natural. Os dois gostam de conforto, né? E aí, às vezes, lá a cliente respondeu conforto do natural, mas você não viu nada no natural, que ela tem no natural. Ela é bem contemporânea. Então, assim, o que ela respondeu aqui que deu pontuação no natural? Foi o conforto. Beleza, mas ela é contemporânea, então bate. Tá? Então, assim, você pode ir pela pontuação, mas sempre dá uma analisadinha, assim, porque às vezes alguma resposta que não bateu pode ser essa questão de estar enquadrada ali num estilo que seja parecido naquela característica. Tá. Tem mais, gente? Imagina. Tranquilo?
Então, tá bom. Já marcaram a clientela para começar essa semana, a partir de segunda-feira? Online ainda não, só presencial por enquanto. Ó, vocês já conseguem fazer aí 5 sessões, 4, ó, objetivos, estilo, morfologia, cores e a entrega do projeto. Ó, já dá para fazer aí 5 sessões. Tem aí para um mês de consultoria. Certo? Vamos rentabilizar aqui esse investimento. Tá bom? Bom, para a gente finalizar, então, uma palavrinha por que valeu o nosso encontro de hoje. Acho que troca de experiência, né, Ju? Para mim isso está sendo super importante, super rico. Legal, bacana. Novos aprendizados. Aprendizado. Aprendizados e novos aprendizados. Muito bem. Para mim, soluções. Soluções, é isso aí. O que mais? Bom, para mim foi alegria, para mim é muito gostoso compartilhar com vocês, estar aqui com vocês, mesmo cansadinha, adoro estar aqui, gratidão, é sempre bom ver carinhas conhecidas, matar a saudade, conhecer pessoas novas também, e essa troca, como diz a Tanara, ter essa troca aí que é sempre muito rica, aprendo muito com vocês. Então, muito obrigada, tá? Pelo nosso encontro de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandando mensagenzinhas. Vou ser bem sincera, às vezes de fim de semana eu dou uma desligada, tá? A gente precisa, mas eu sempre respondo. Às vezes pode ser que demore um pouquinho amanhã, né? Eu vou estar na formação, mas eu sempre respondo, certo? Ok. Então, um super beijo. Gabi, se quiser ficar um pouquinho para eu tirar as suas dúvidas, tá? A gente pode ficar aqui, tá? Eu só vou parar de gravar. E aí a gente fica para tirar suas dúvidas, tá? Então, beijo para todas. Tchau, obrigada, Bom fim de beijo. semana para vocês. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até. Bom fim de semana. Obrigada. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.